Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a fala do Flávio Dino sobre o Charlie Kirk, né, aquele ativista da direita que foi assassinado lá nos Estados Unidos, né? Vocês sabem, isso está gerando uma comoção enorme lá nos Estados Unidos, né? E o Flávio Dino, no dia 11 de setembro, no dia do julgamento lá do Bolsonaro, ele usou isso para criticar a anistia. Ele disse que, tá vendo, a anistia nos Estados Unidos não acabou com a violência política, esquecendo do fato de que quem cometeu a violência política nesse caso foi exatamente a mesma pessoa que está cometendo as prisões arbitrárias aqui no Brasil, que é a esquerda, que é o próprio STF, que é o governo Lula, né? Ou seja, ele dá a entender de que não podemos fazer anistia no Brasil, porque olha só como é que a violência política continua. Ou você pode entender até pior o que ele disse, né, como uma ameaça, né? Tá vendo? Se a gente não prender Bolsonaro, é porque nós vamos colocar pessoas da esquerda para matar Bolsonaro, ou alguma coisa assim. Pode ser entendido como uma ameaça. Porque no final das contas, quem matou o Charlie Kirk lá nos Estados Unidos já está estabelecido, o cara é esquerdista mesmo, e a violência política é uma preocupação. Agora, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos é que o pêndulo virou forte para o outro lado, tá? Está tendo consequência para isso. E a gente sabe agora que o governo Trump ficou profundamente irritado com a fala do Flávio Dino sobre o Charlie Kirk. Então, eu acho que o Flávio Dino comprou uma Magnitsky para ele. Mas pior do que isso, eu vou falar para vocês porque que eu acho que as sanções que vêm para o Brasil vão ser muito piores do que o pessoal está imaginando, tá? Essa notícia foi sugerida por Droneiro Abobado, Brutal, Acabou por Beta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, como eu falei para vocês, vocês lembram disso, né? O Flávio Dino, lá no dia do julgamento lá do Bolsonaro, durante o voto da Carmen Lúcia, ele pediu uma parte, né? Pediu para falar e teria dito alguma coisa nessa linha que eu mencionei, né? Que é, tá vendo? A anistia não resolve nada, porque a violência política nos Estados Unidos continua, mataram o cara, não importa a ideologia dele, mataram o cara. Olha a ideia do Flávio Dino, né? A burrice que o Flávio Dino está colocando. E lembra, mais uma vez o Flávio Dino está brigando diretamente com o Trump. Por que isso? Porque o Trump sofreu tentativa de assassinato, né? Então, esse ataque da esquerda americana contra pessoas da direita, isso envolve o Trump diretamente. Lembra que o Trump saiu vivo daquele atentado por um mero acaso, ele virou a cabeça na hora do tiro, por muito pouco ele também não morre naquele atentado, né? Então esse negócio de violência política da esquerda contra a direita, isso é algo que afeta o Trump diretamente, é algo pessoal para o Trump. Então essa fala do Flávio Dino, além de ter sido usada no julgamento, foi vista como um tapa na cara do Trump. Falou, não, que é isso aí mesmo, a esquerda tem que bater mesmo na direita. Esse pessoal, eu não sei se vocês estão percebendo o tamanho do problema que eles estão criando para o Brasil, tá? Porque esse caso, lá nos Estados Unidos, está gerando uma reação enorme, tá? Mesmo entre pessoas moderadas. Tá havendo um movimento enorme de pessoas da esquerda saindo da esquerda lá nos Estados Unidos por conta desse atentado, né? Muita gente era da esquerda ainda acreditando naquele papo de que a esquerda é o amor, a esquerda é a tolerância, né? Mas como é que você começa, vai juntar uma coisa com a outra, né? É amor, tolerância, o cara estava numa universidade conversando, sem ameaçar ninguém, sem agredir ninguém, tentaram colar frases racistas e misóginas e homofóbicas nele, mas ficou claro para todo mundo que não tem nada disso, né? Chegaram a pegar casos em que ele falava uma frase racista para criticar a frase. Falar, olha só, nesse trecho aqui está dizendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é um absurdo, não é assim. Né? Por exemplo, o negócio de homossexuais, né? Ele pega um trecho da Bíblia lá que fala que é para apedrejar homossexuais, mas ele próprio diz que não, isso é um absurdo, né? Homossexuais, o catolicismo, o cristianismo prega a tolerância e coisa e tal. Ou seja, não conseguiram nem criticar o cara como um extremista e coisa e tal, ficou evidente, o cara casado com filhas novas, uma coisa assim, um crime bárbaro sem nenhuma justificativa. Acabou piorando muito a situação da esquerda, em termos... É lógico, o pessoal está se focando muito na extrema esquerda que está comemorando. É verdade, tem gente da extrema esquerda lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil comemorando. Isso é um absurdo. Mas isso só está fazendo o pessoal do meio ali, do centro e da esquerda moderada, abandonar essa esquerda extremada de qualquer jeito, né? É o que eu falo para vocês, esse atentado, esse assassinato do Charlie Kirk,
assim, é lógico, foi uma tragédia pessoal enorme, mas em termos políticos, isso só vai dar vantagem para a direita. Eles estão achando que acabaram com a direita porque mataram o Charlie Kirk. É o contrário, vão dar muito mais força para a direita lá nos Estados Unidos com isso, né? Acabaram, na verdade, tirando uma máscara da esquerda. E a Folha de São Paulo fala que a tragédia à direita e à esquerda. Não porque ele tinha ideias e coisa e tal absurdas, extremistas e não sei o que lá, porque Trump está inflamando os ânimos. E, olha só, esse pessoal não está percebendo que em termos do americano médio, da população média lá, na verdade, não tem ninguém achando que isso aí é culpa do Trump ou culpa do próprio Kirk. Isso é culpa da esquerda, isso é culpa da violência da esquerda, né? E entre várias medidas que estão sendo tomadas lá, o Departamento de Estado está dizendo que vai revogar vistos de estrangeiros que glorificam a violência depois do assassinato do Kirk, né? Então, muita gente que planeja ir para os Estados Unidos e coisa e tal pode ter o visto negado por conta de ficar glorificando essa violência contra o Charlie Kirk, o que é um absurdo mesmo isso, né? Mas o ponto que eu acho importante notar aqui é que isso é uma coisa que está mexendo no âmago da direita, né? A coisa nos Estados Unidos está acentuando muito essa coisa. E eu falei para vocês, além disso, o assassinato do Charlie Kirk aconteceu num momento que a direita lá tem o poder institucional. O Trump é o presidente. Então a tendência daqui para frente é a direita ganhar muita força com apoio do centro para colocar medidas contra a esquerda. Então esse pessoal, assim, sob todos os aspectos, do ponto de vista estratégico, é lógico que do ponto de vista pessoal é uma tragédia enorme, mas do ponto de vista estratégico para a direita, isso aqui vai dar uma força enorme para o Trump contra um monte de coisa, né? Aqui, ó. Após vídeo polêmico sobre a morte de Charlie Kirk, a PUC cancelou o evento do Peninha em Porto Alegre. O Peninha é um idiota brasileiro e fez uma brincadeira sobre isso, né? E muito certo, tem que boicotar essas pessoas mesmo. É o que eu falo. Eu sou totalmente contra a violência física. Não tem que bater nele ou sair correndo atrás do cara, nada disso. É boicotar, meu amigo. Cancelar palestra, cancelar filme, cancelar coisa, eu acho, sou super a favor disso. Até ligar para o emprego, pedir para demitir, super a favor. É o que eu falo sempre para vocês. Isso é libertário. Não envolvendo violência, não envolvendo agressão, só palavra, perfeitamente justo. E não tenho medo, porque, mas a gente está fazendo o que a esquerda fazia com a gente, coisa e tal. É, exatamente, mas eu sempre falei isso. É uma solução libertária, é a solução que o mundo está caminhando. É uma forma de justiça mais rápida, usando convencimento puro, né? De novo, é muito importante não criticar. Outras pessoas estão criticando a filha do Peninha, que parece que mora nos Estados Unidos, o filho do Peninha, não sei. Gente, olha só, filho não tem a ver com pai, tá? O pai é uma coisa, o filho é outra. Então também não mete filho, não mete mãe, não coloca outros familiares na história, não. É um absurdo isso, né? O cara merece todo o repúdio nosso. Os filhos dele deixa pra lá, deixa quieto. Enfim, agora, então, ou seja, o Flávio Dino falou uma besteira enorme nesse negócio, né? Em cima disso do Trump, em cima dessa, para provocar o Trump mesmo, né? E mais do que isso, dá para ver que a esquerda americana e a esquerda europeia estão querendo fazer do Brasil um exemplo. Eu já falei para vocês isso, né? O plano lá do Alex Soros e do Jorge Soros e coisa e tal, e da esquerda europeia, é fazer o case do Brasil como um case exemplo. Eles estão muito insatisfeitos com o fato de que a Europa assinou um acordo com o Trump, fez um acordo com os Estados Unidos e coisa e tal, para poder continuar comerciando com... Eles não queriam isso, não, que a Europa tinha que bater no Trump aqui, ó. O Brasil continua dizendo para o Trump para ele se ferrar, vai se ferrar, não sei o que lá. Aí estão dizendo aqui que, olha só, que ainda condenaram o Bolsonaro a 27 anos de cadeia, mesmo com a ameaça do Trump, e não sei o que lá, e coisa e tal. E, inclusive, a exportação subiu 4%, porque a China cresceu um pouco mais a compra da China do Brasil, e não sei o que lá, e coisa e tal. E beleza, esse pessoal o Brasil está fazendo exatamente o jogo que o Alex Soros, que o Jorge Soros quer, que a elite aristocrática socialista da Europa quer, no final das contas, né? Agora, aí que tá para vocês. O que eu estou dizendo, o que eu estou vendo nessa história aqui? Primeira coisa, o Dino comprou uma briga pessoal com o Trump. Segunda coisa, os Estados Unidos, do ponto de vista estratégico agora, vão ter que retaliar o Brasil muito forte. Porque, de novo, o Brasil está virando um símbolo dessa disputa que é principalmente entre a esquerda americana e a direita americana, entre a esquerda europeia e a direita europeia. Ou seja, essa briga de proxy, a gente entrou no meio dela como um exemplo para os dois lados. De um lado, o Trump quis fazer o Brasil de um exemplo com relação à liberdade de expressão, com muita razão. Por quê? Porque as decisões do Alexandre de Moraes são facilmente criticáveis, são decisões terríveis, que é fácil dizer que estão erradas para qualquer pessoa que veja
a questão da liberdade de expressão, e agora o Brasil está usando o exemplo que é o que os extremistas da Europa querem que seja usado contra os Estados Unidos, de bater de frente com os Estados Unidos. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, ou o Trump vai perder essa guerra, vai abandonar tudo, ou então a resposta dele vai ter que ser muito forte. E eu acho que a resposta dele vai ser muito forte por esses dois motivos. Primeiro, porque ele foi atacado pessoalmente com esse negócio do Dino falar essa brincadeirinha sobre o Charlie Kirk no julgamento. E segundo, porque do ponto de vista estratégico ele não tem outra alternativa. Se ele não fizer isso, ele vai acabar perdendo a Europa. Se o pessoal da Europa conseguir convencer os países da Europa que o caminho correto é esse, não, que tem que bater no Trump mesmo e prender Bolsonaro e prender a direita inteira na Europa, prender na França, prender na Inglaterra, prender na Alemanha e coisa e tal. Se esse pessoal conseguir convencer os governos da Europa a fazerem isso, é o fim do Trump, é o fim da direita no mundo, né? Ou seja, vai ser criminalizado no final das contas. O próprio Trump vai acabar na cadeia. Então, o Trump só tem uma alternativa agora, que é retaliar o Brasil com muita força. E é isso que eu fico com medo, meu amigo, porque, de novo, a culpa disso daqui é do Lula, é do Alexandre de Moraes, é dos idiotas que continuam achando que estão fazendo uma coisa boa para a democracia brasileira, quando, na verdade, estão deturpando a democracia brasileira. Estão rompendo o devido processo legal por um motivo puramente político, né? O voto do Fux deixou muito claro que não tem prova para nada naquilo ali. Estão associando o Bolsonaro com essa história porque querem, porque não gostam do Bolsonaro e fazem questão de associar ele. Então essa é a situação, isso é o absurdo que está acontecendo e é isso que vem de grande para cá. E, de novo, eu estou dizendo isso não porque Eduardo Bolsonaro diz que Trump reagirá contra o Brasil. Vem artilharia pesada aí. Eu digo isso, você poderia imaginar assim, não, Eduardo Bolsonaro está falando isso, que o tic-tac, né, 72 horas e não sei o que lá. Não, eu tenho certeza que vai vir coisa muito pesada aqui por causa desses pontos, né? Como eu falei, o Flávio Dino brincando a nível pessoal com o Trump, fazendo piadinha a nível pessoal com a direita americana, e o Brasil sendo colocado pela Europa, pela esquerda europeia, como um exemplo do que fazer para contrabalançar o Trump. O Trump vai ter que usar artilharia pesada contra isso. O que o Trump vai fazer, eu não sei. O que ele vai fazer, eu não sei. Porque, de novo, né, Magnitsky, ok, Magnitsky foi feito alguma coisa, né, mas não deu muito efeito e coisa e tal. Taxas, pode ser que tenha mais taxa a partir daqui, não sabemos se vai ter mais taxa. Eu acho que se tiver mais imposto a partir daqui vai ser em conjunto com a Europa, mas para isso o Trump precisa convencer a Europa a entrar nessa história também. Isso está acontecendo, essa negociação, pode ter certeza que está acontecendo essa negociação. E eu não acredito em possibilidade de alguma ação militar. Tá? Ação militar, não acredito que vai ter ação militar contra o Brasil. Agora, que certamente vai ter alguma coisa, vai. Tá? O pessoal aqui da CNN também está falando, Estados Unidos atacam o STF e ameaçam impor novas sanções ao Brasil. Né? A gente já mostrou aqui vários tweets de várias pessoas falando sobre isso, que vai ter coisa grande, eu tenho certeza que vai, porque do ponto de vista estratégico não resta alternativa para o Trump. Vamos ver o que vai vir. E, de novo, vai ser pesado para a gente, tá? Se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final.